Alô, time RL, Resenha Loading está chegando para vocês no YouTube e também na Rede Com Brasil. Então deixa o seu like, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. Hoje a gente vai trazer um assunto que eu gosto muito, que é a base. São as competições que revelam os jogadores que hoje estão nos times principais. Como é que isso acontece? Como é que é esse processo? Para me acompanhar nessa conversa, Maicon Jonas, meu cria. Salve, salve, galera! Vamos bater esse bate-papo aqui falando de base, né? Os principais times do Brasil e do mundo nessa competição, que é a maior do mundo de categoria de base. Eu tô ansioso para conversar com eles aí sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar da Gold Cup. Eu não consegui ainda levar meus filhos na Gold Cup, mas eu quero muito levar, porque todo mundo fala que o nível da competição é altíssimo. Então, para conversar com a gente, André Veloso, scout do Flamengo, que tá de olho na molecada, é aquele assim, oi, tudo bem? Viu meu filho jogando ali? Bem-vindo. É prazer estar aqui demais com vocês. A Gold Cup é uma competição excelente para a gente, né, na captação. Então, não só, mas vão alguns lá para captar e cobrir todos os campos que a gente tem de jogos e atletas, enfim, e trazer o máximo de atletas possível, né, talentos possíveis para o Flamengo. Roberto Faria, que é o organizador da Gold Cup, que é considerado o maior torneio de futebol infantil do mundo, né? Satisfação estar aqui, Vanessa. Uma honra poder nós conversarmos sobre o Gold Cup e poder trazer para o seu público todas as notícias e informações do evento. Eu já entrevistei muitos crias do Bangu aqui, levei eles para conhecer o Zico. Hoje eu vou conhecer o Marcelo Rabelo, coordenador e treinador do Bangu, nas categorias que vocês atendem, sub-9 até o sub-14. É gente pra caramba, muitos talentos, né? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar da Gold Cup, porque para mim é o maior evento do mundo na base. Se a gente puder traduzir o que é a Gold Cup, quantas crianças participam, são equipes só brasileiras, vêm times de outros lugares, como é? Na verdade, o Gold Cup é um campeonato, é uma semana, durante a Semana Santa, anualmente. E hoje a gente tem a satisfação de poder estar recebendo equipes de vários países. É um torneio que se tornou internacional. E aqui do Brasil, então, assim, praticamente todos os estados participam, todas as regiões do Brasil participam. E ele é muito amplo, é um torneio aberto. Então você pode ter equipes de base, como nós temos, a participação do Flamengo, Corinthians, Vasco, Fluminense, todas as equipes de base do Brasil quase participam, como também escolinhas, de maneira geral, tanto escolinhas do PSG, escolinhas, às vezes, franquias das equipes de base também, porque essas equipes de base têm franquias espalhadas pelo Brasil inteiro, então essas escolinhas também participam. E projetos sociais, colégio, condomínio, ou seja, é aberto. É só você inscrever seu time e participar. E você também abre um espaço para um projeto social que, de repente, não tem condição de inscrever os seus atletas, vocês já recebem esses atletas também? Sem dúvida, é fundamental. Esse é o lado social do evento, a gente tem que dar oportunidade para todos. Eu acho que a grande palavra que a gente tem no Gold Cup é essa, oportunidade. Então, a gente tem satisfação de dizer, por exemplo, que já desde o ano passado a gente abriu categorias exclusivas femininas, para dar oportunidade para as meninas também aparecerem. Só para a galera ter uma ideia, são 4.000 crianças participantes, 40 campos de futebol de 7. O que é isso, Maicon? Muita coisa, muita coisa. Eu fico assim imaginando, no início do evento, quando começou lá atrás, se vocês imaginavam que teria esse tamanho, essa proporção que chegou hoje em dia. Não, assim. Na verdade não, Marco. E até porque eu tenho mais 2 sócios que me ajudam na organização, que é o Felipe e o Léo. Nós nunca trabalhamos com futebol. Nós não éramos da área de futebol, do esporte, nós não éramos sequer da área de eventos também. Então, para a gente foi uma novidade montar esse torneio. Mas nós tínhamos, e somos 3 pais, e naquela época filhos participando de campeonatos, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E o fato de a gente ter montado o Gold Cup foi para justamente buscar montar algo bem feito, bem organizado. Então, nós sabíamos que poderia ser um sucesso, porque, infelizmente, muitos eventos e campeonatos para criança acabam não sendo feitos com uma organização devida. Não dão importância. É criança, então não precisa ter tanto organizado, não precisa ter uma estrutura tão bem feita, quando não é o meu pensamento, ainda mais como pai. Eu acho que é muito importante. O esporte é um instrumento muito bacana de educação. Então, você tem que passar para os teus filhos, você tem que passar que você pode fazer, sim, as coisas bem feitas. Então, quando nós criamos o Gold Cup, eu não sabia que seria esse sucesso todo, mas sabíamos que a gente ia fazer algo bem feito. E, sendo bem feito, iria chamar atenção. Só para a galera ter uma ideia, alguns talentos que passaram pela Gold Cup foram revelados. Hendrick, o Estevão, o Luiz Guilherme do Palmeiras, o Andrei, né, nosso cria lá do Vasco, Matheus Nascimento, Bernardo do Botafogo, o Alexander do Fluminense, Kaique do Bahia City. Ou seja,
Em algum momento, lá com 10, 11 anos, esses garotos passaram pela competição e aí, assim, fica aquela pergunta. Os pais levam já com essa intenção, né? Já sei que meu filho vai ser visto, vou levar nessa competição. É mais ou menos assim que funciona? Com certeza, né? As equipes, os treinadores, os pais já têm esse olhar da Gold Cup, uma competição, como se falaram, de vários atletas, né? Muitas equipes, do 6 até o 13. Então, para a gente é um prato cheio, né? Para captação. Então, os pais acabam vendo esses cases de atletas que jogaram na Gold Cup e foram para clubes, né? Então, naturalmente, vão pensar, se eu levar meu filho lá, terei mais chance de ser visto por algum Mas, scout. André, quando o Flamengo chega numa competição dessa, e aí vocês vão com esse propósito de encontrar essas crianças, vocês já vão com algumas encomendas? Preciso de um zagueiro, um ala, é mais ou menos assim? Então, nas categorias mais jovens, a gente não busca uma posição específica, a gente busca uma característica específica, né? Mas, além de tudo, o talento, né? Então, um jogador bom sempre tem vaga no nosso clube, vamos dizer assim. Então, um garoto, às vezes, de 8 anos, que joga como zagueiro na Gold Cup, pode ser um atacante na frente, né? A gente tem que enxergar o potencial que o atleta tem, que ele reúne, né? Característica técnica, tática, mental e física, que a gente vai achar o atleta para o Flamengo, né? Então, o talento puro em si, a gente vai trazer para o clube, né? Para poder, com a comissão, com a direção, poder moldá-lo da forma que a gente quer, formá-lo não só dentro de campo, mas também extra-campo, com os valores que o Flamengo passa, de forma a que o atleta possa prosseguir na carreira aí também. É a grande competição do ano para vocês que trabalham com a base, até o Sub-13, 14 ali, é o grande momento, assim, tipo, você pra treina a essas tua galera crianças? para ir nessa competição com esse propósito? Assim, a gente observa que nos clubes menores, né, tirando os 4 grandes do Rio, nos clubes menores nós temos mais proximidade com os pais, com os responsáveis. E a gente observa que é um pedido deles, porque se tornou um torneio de grandes proporções, então, além do atleta que tem 8, 9, 10 anos, olha o amiguinho que já foi, ou vê na televisão, ou que eles consomem muito mídia digital, então a mídia é muito bem feita, com som, com imagem positiva do torneio, então os garotos, os atletas, eles querem jogar esse campeonato. E a gente observa que, pós-campeonato, a imagem é muito positiva. Dentro do clube, nas categorias que já foram, todo mundo quer de novo. E comenta, pô, vamos de novo, porque a competição ela é feita, como o Roberto falou, para dar oportunidades, e lá você consegue enfrentar um Palmeiras, você consegue enfrentar um Dallas, uma equipe americana, ou uma equipe chilena, enfim, você consegue, e dentro da competição, de acordo com o seu rendimento, você começa a enfrentar equipes parelhas, porque tem o Série Ouro, onde os melhores se classificam dentro da competição, tem a Série Prata e a Série Bronze. E então, esse modelo é legal porque, no final das contas, todo mundo consegue, de alguma forma, estar no pódio. Eu acho que esse é o segredo. Para a criança é importante isso. É muito importante, assim, a gente observa que vencer é só um detalhe. Viver a experiência que é emocionante. E como vocês, Roberto, administram os pais que gritam com as crianças, que xingam? Porque eu acho assim, o que eu vejo na competição dos meus filhos, que hoje estão com 10 anos, são 2013. É um pai frustrado que ele quer que aquele filho se torne jogador, ele queria ser, não foi, e aí ele deposita todas as esperanças na criança, ele cobra. A sensação que a gente tem é que a gente está numa competição como a Libertadores, só que não, é um sub-10, sub-11. Exatamente, Vanessa. Eu acho que no início a gente falava, quer dizer, o torneio Gold Cup vai ser uma oportunidade de passar orientação, educação para essas crianças. Mas é fato, a gente acabou também vendo esse lado de ter que orientar também os pais. Mas, e esse é um trabalho que eu faço muito, sempre que eu tenho essa oportunidade, como você está nos abrindo agora, no seu programa aqui, que é de falar do Gold Cup não apenas como um campeonato. Eu acho que o Gold Cup é um campeonato, vai ter o campeão, vai ter final, mas falar como um evento de confraternização. Porque nós estamos falando de crianças de 6, os mais velhos são 13 anos de idade. Então, são crianças ainda. Então, volto a dizer, o campeonato é desculpa. Mas e é isso que a gente conversa muito com os pais, lembrando que se trata de um campeonato de confraternização, onde você vai confraternizar com equipes da Europa, equipes do Japão, Estados Unidos, equipes lá do Acre, equipes do Rio Grande do Norte, equipes muito distantes, e principalmente cada equipe dessa leva os seus atletas, os seus familiares, porque por conta da idade vai muitos pais, muitas mães, mas leva também a cultura das suas regiões. Então há uma experiência muito grande. E aí você passando isso para o pai, conseguindo, martelando, né? Falando sempre, repetindo,
você consegue com que os pais se acalmem de uma certa forma. Mas sempre tem aquele mais exaltado, né? Então isso acaba acontecendo. Eu posso te dar um Por dado favor, Marcelo. que eu vivenciei já há 3 anos a Gold Cup, então, assim, uma situação que o jogo começa no horário. Isso, para mim, é muito importante. Organização. São 40 campos. Todos os campos começam no horário. A arbitragem, entrada da Champions League. Porque se for atrasando, ferrou. Não, e você passar e mostrar para todos a organização. Passar e mostrar para todos que é isso. Quer dizer, Porque o pai tem disciplina. é assim na vida real. Tem então, disciplina. Tem que ser assim, você já começa a educar essa criança. Então, lá quando nós preparamos o local, contar até uma história, Marcelo, lá em 2013, né, nós estamos indo para 10 anos de evento, 10 anos de campeonato já. Quando nós preparamos o local, todos falaram conosco que os campos tinham que ser cercados por alambrados, conforme é muito comum, né? Até por conta dos pais. Falei, não tem sentido. Torneio de criança, eu vou colocar alambrado. Alambrado dificulta a filmagem, dificulta tirar foto. Então, lá nós temos cerquinhas de 1 metro de altura em volta dos E a galera respeita? Respeita. No início não respeitava. O primeiro ano foi muito difícil. Havia muito O fato de você não vender bebida alcoólica já é metade do caminho andado, né? Isso é Isso dá uma facilitada, porque os pais, eles realmente, eles isso perdem um pouco a noção. pré-requisito, eu penso, num campeonato de criança. Não ter acesso a bebida alcoólica ali naquele local. Até é um evento diurno, não é noturno, a criança tem que dormir cedo. Então, tudo é pensado para a criança. O último jogo termina às 18 horas, para que a criança possa voltar para o hotel, tomar seu banho, jantar e dormir cedo. A criança tem que deitar cedo. A Gold Cup é em Goiânia. Eu queria saber como foi essa escolha do local ser em Goiânia? Você é do Rio? Eu sou do Rio, meus sócios são do Rio. Mas, repara, porque logicamente seria ou no Rio ou em São Paulo, por causa de logística, verdade, né? Mas, repara, nós sabíamos que, por ser organizado, poderíamos vir atingir um determinado patamar de evento, como acabou atingindo. Quer dizer, nós hoje estamos recebendo aí 4, 5 mil crianças por evento, nós estamos falando de 4, 5 mil famílias. E essas famílias querem ficar numa estrutura de hotel, uma estrutura mais formal, não é para ficar incomodado em qualquer casa, tudo quer ficar em hotel. Então, naquela época, houve planejamento, nós buscamos um censo. Quais cidades do Brasil estavam preparadas para receber um volume tão grande de pessoas, né? E nós encontramos 14 cidades, lógico, Rio entre elas, São Paulo. E nós buscamos, então, dentro dessas 14 cidades, uma cidade que tivesse uma boa rede hoteleira, uma boa infraestrutura, porque campo é mais fácil, a gente pôde construir, como a gente vem construindo. Agora, hotel não, né? Hotel é uma situação mais difícil de construir. E qual dessa rede hoteleira, qual dessas cidades que tinha essa rede hoteleira, ociosa na Semana Santa? Porque assim seria mais barato para os pais. Então, nós temos essa grande facilidade de Goiânia, naquela oportunidade, de ser uma cidade que não era destino turístico, diferente de Salvador. Às vezes, você tem Natal, Rio de Janeiro, que é destino turístico na Semana Santa. E a rede hoteleira, naturalmente, está mais cheia, consequentemente, valores mais caros, porque são uma semana de evento, né? São 7 dias de evento. Voltando para o futebol, para eu entender a mecânica do negócio. O molequinho, ele vai lá, como os meus meninos, começa a jogar na escolinha. Da escolinha, ele tem um determinado momento que os pais sentem que essa criança tem que evoluir e tem que ir para a base de um clube, porque aí o nível já é diferente. Se esse pai ou essa mãe tem intenção, ou essa criança, de que se torne jogador de futebol, realmente ele tem que melhorar esse nível do futebol. E aí, quando você começa a melhorar o nível do futebol, chega numa determinada idade que você tem que fazer uma escolha. Lá com 13, 14 anos, era o que a gente estava conversando, né, quando você chegou, a gente olha e fala, peraí, esse moleque, daqui a pouco ele já vai estar estudando para fazer o vestibular, aí tem que escolher uma profissão. A escola fica mais difícil e aí começa. Às vezes tem treino de manhã e de tarde, ou é de tarde ou é de noite. Aí que horas essa criança vai estudar para a prova? Começa a conflitar com a escola. Isso é o que mais me preocupa no caso dos meus filhos, por exemplo. Com certeza. É um dilema que a gente lida no dia a dia, né? O próprio Flamengo tem um departamento de pedagogia que está alinhado 100% com as famílias, porque a gente entende essa importância. Sabemos também que todos os clubes também não são, não é sempre que acontece isso, né? Então, é um caminho bem cuidadoso que a gente tem que ter com as crianças, porque, como a gente vem batendo a tecla aqui, são crianças, tem um processo de formação. Então, é importante que, dentro de campo, ele encontre o futebol da melhor forma, mas também estude, porque o estudo, o senso crítico que ele vai ter na escola, vai ajudar no futebol quando vai receber uma informação de um treinador. Porque alguns professores, alguns pais também pensam o seguinte, que é o meu pensamento,
Se ele não virar jogador aqui no Brasil, pelo menos ele vai ganhar uma bolsa de estudo, vai estudar fora, sei lá. Vai fora, exatamente, né? Hoje em dia, bolsa para futebol, para outros esportes também é bem grande, bem disseminada aqui no Brasil. Então, o atleta que entende, que tem um senso crítico maior, ele vai no futebol performar melhor. O futebol hoje é um espaço muito mais reduzido do que era um tempo atrás. Tem muito menos espaço, muito menos tempo para jogar. Entender aquele espaço que ele está, melhor ele vai performar, né? Então, ele vai entender como isso, sendo inteligente na parte do jogo, né? Entendendo o que o treinador quer passar para ele durante não só o jogo, mas durante o treino, que é a maior parte que ele vai ter em contato com o treinador, com o professor. Então, a partir dali, ele tomar decisões mais autônomas, né? Que o atleta possa cada vez mais entender o papel dele, a função dele no jogo e decidir por conta própria na partida. A gente diz muito, tem um treinador cantor, né? Que canta o jogo, vai, sobe, desce. Assim, pro atleta é muito complicado, porque às vezes os pais mandam uma coisa. Nossa, eu já vi a criança parar no meio do campo, no meio da jogada, porque o pai fala volta e o treinador fala avança. E a criança fica... Isso é tão ruim, os pais não percebem o mal que eles fazem. Eles não têm esse... Assim, eu sei que no Brasil todo mundo é um pouco treinador. Então, e o pai se sente treinador barra empresário, barra pai, né? E lógico, todo mundo acha que é o pai do Neymar. Então tem uma mistura de sentimentos que eu acho que atrapalha no final das contas. Tem a parte que é o pai, que é a mãe, que é o emocional, que é a filha dele jogando, a filha dele jogando, mas entender que atrapalha, né? E de novo, são crianças, então a gente como scout, quando a gente observa um jogo desse e uma criança ficar confusa, é ruim para a própria criança jogar, né? Porque ela tem uma informação de um lado uma coisa, de outro lado outra informação, e no jogo ela fazer o quê? Ela vai travar, porque tem uma pressão já de estar no ambiente de jogo, né? De ter que vencer, né? Querendo ou não, nós somos competitivos por natureza, então a criança quer ganhar. Então o que eu faço? Qual a decisão que eu vou tomar? Né? Então vem do treinador, vem do pai, e a função que a gente falou da escola, né? É a criança entender o papel dela dentro de um jogo, que depois, fora de campo, os pais vão falar e vão comentar sobre o jogo, e a criança também entender de fato o que pode ser feito para melhorar, e ter o lado emocional dos pais, né? A gente fala muito mal dos pais às vezes porque trabalham nesse processo, mas são eles que vão fornecer as ferramentas necessárias para o atleta poder estar lá na frente para esperar. Só um contraponto, assim, lembrar que muitos pais depositam 100% no sucesso do filho já com pouca idade e deixam a escola de lado. Eu observo muito isso. Então, lá no Bangu, a profissão pai de atleta, tipo exato, isso. Assim, não, tem uma prova amanhã e tem um treino agora. Não, a prova a gente vê depois, vamos pro treino. Vamos para competição, não, a gente leva uma declaração na escola, vamos competir lá, a prova a gente vê depois. Criamos um projeto lá no Bangu, onde o atleta ele precisa levar o boletim para a gente observar. Muito bom. Não punir, mas instruir. E a conversa com os pais é justamente essa. Não punir seu filho. E aí o pai, a mãe dá graças a Deus. Poxa, o que você fala tem um peso 100. Se você pedir para meu filho estudar, ele vai estudar. Se eu pedir, ele quer ir para o treino. Mas a condição dos pais para que essa criança jogue deveria ser: você só vai jogar se você tiver nota boa na escola. É porque não funciona assim no Brasil, porque os pais olham para a criança e aquilo ali é a galinha dos ovos de ouro. É essa criança que vai sustentar essa família. É um produto quase para elas. E a pressão em cima do moleque, que sabe que vai sustentar, e muitos deles, eu recebo aqui garotos da base, que dão declarações de que eu sustento a minha família. Eu sou a esperança da minha família. Então olha a pressão nesse moleque que tem 10, 11, 12 anos. É isso que eu ia perguntar. Se vocês têm um contato assim direto com os pais para orientar, para não colocar tanta pressão assim nos filhos, como que é essa relação de vocês, principalmente? Isso funciona, né? Sim. Com os pais das crianças. É uma relação complicada assim de ter que lidar com essa situação, né? Então, a gente teve recentemente um caso com uma categoria, acho que sub-11, sub-10 no Flamengo. Acho que foi o Dia das Mães, que a gente levou as mães lá dentro do campo, né, para treinar junto com os filhos, né? Então fazer exercício em pares, né, com os pais lá, com as mães também. Então para eles entenderem também o que é o dia a dia do filho, né? O que ele passa, o sol que ele tá, né? As condições que ele joga, e cada vez mais fazer ações nesse sentido, né? De entender que a família tem o lado dela, de estrutura, tem a parte, como ele mencionou, da escola, que é muito importante, não ver o filho como só um produto, né, que vai dar o dinheiro para a família, dar o futuro para a família. Muitas vezes não vai ser isso, né? A maioria não vai ser isso. Então, entender que esse processo de formação tem que ser o mais cuidadoso possível, para que lá na frente a criança possa usar esse legado que ela teve nessa parte da infância
para o futuro dela como Porque no adulta. final, se ele não virar um jogador, você criou um cidadão. Roberto, é verdade que forma fila de vários clubes abordando o pai da criança? Daqui a pouco vem o Palmeiras, depois vem o Botafogo, o Fluminense. Cada hora vem um pai, vem um scout, um clube falar com o pai? Isso acontece para aqueles atletas que se destacam. Acontece, lógico. Quando você tem um grupo tão grande, 4.000, 5.000 atletas, é óbvio que vai ter aqueles melhores, aqueles que sobressaem, né, os artilheiros das suas categorias. E vira um leilão? Como é isso? Acaba, eu volto a dizer, nós como organizadores do evento do Gold Cup, nós somos assim, eu fico feliz da oportunidade desses garotos serem vistos, né? Isso que é bacana pra gente. Não é o nosso objetivo, repito, a gente sempre bate o evento de confraternização, é um evento, né? Nós estávamos falando aqui dos pais, então eu fico assim, até às vezes emocionado, porque pai vem me agradecer pela oportunidade de ele estar vivenciando uma semana, uma experiência do filho dele. Porque até então, sempre ele, pai, organizava as férias. Vamos viajar para a praia, vamos viajar para o campo, e o filho ia junto. Agora não, agora ele estava pela primeira vez viajando num evento do filho dele, e ele estava dormindo com o filho dele no quarto. Talvez seja uma oportunidade de conviver mais com a criança. O pai vem me agradecer por essa oportunidade, porque em casa eu estou trabalhando, quando eu chego em casa meu filho está no videogame e eu não consigo conversar com ele. Eu percebo isso muito, eu faço para o PSG Academy, PSG Brasil, né? A gente faz todo ano, eles fazem uma competição que reúne as academias do PSG em todo o Brasil, e eu faço a sala de coletiva para eles. E é assim revelador o que as crianças falam. E eu pergunto de propósito, você gosta quando seu pai grita e a criança fala não? Você quer agradecer aqui? Eu quero agradecer meu avô que me leva no treino. Eu quero agradecer o meu pai de ter conseguido me trazer aqui nessa competição. Então, eu acho que para o ambiente familiar é fantástico, é rico. Por isso que eu falo, então a gente tem lá, na verdade, um grande evento de confederação de famílias. É isso que eu acho que é o sucesso do Gold Cup. Muito, a gente acaba tendo revelação de jogador, Hendrick e o Estevão, o Luiz Guilherme, Kaique, vários jogadores revelando a partir do Gold Cup, sim, mas isso é consequência. Se a gente pensar dessa forma, eu acho que a gente tem uma dimensão muito maior do que vem a ser um tipo de evento como esse. A gente pode propagar esse tipo de evento como sendo algo natural, fazer bem feito, mesmo sendo para criança. Quer dizer, quantos e quantos campeonatos a gente foi juntos aqui, e meu filho já jogou no Bangu, por isso que eu olho até para o Marcelo, meu filho participou da escolinha do Bangu. Quantos e quantos campeonatos a gente vai e participar e o campo totalmente inadequado para futebol, não tem uma bandeirinha de escanteio. Agora, uma curiosidade que eu tenho, que é a minha preocupação. Marcelo, o que acontece quando esse moleque chega lá no sub-20? E aí é aquele momento decisivo que ou ele se enquadra num clube, ou ele desiste. E aí aqueles, 15 últimos anos que os pais investiram, no final de semana tem competição, tem treino todos os dias. A casa vive em função daquele garoto, daquela menina. Como é isso na cabeça da criança? Eu costumo fazer uma analogia seguinte. No início, quando ele se destaca na escola, ou na rua, ou no condomínio, ele vai para uma escola de futebol, ele se destaca também, ele vai para um elite da escola de futebol. Então, ali, esse início é como uma pista de aeroporto. Ela é larga, ela é imensa. E quando vai passando o ano, as categorias, essa estrada larga, ela vai estreitando. E quando chega lá no momento, ela só passa um carro. Mas tem vários carros, vários atletas dentro do clube. Então, ali só vai passar um. Você citou, a gente acabou de comentar aqui sobre nomes que saíram da Gold Cup. A gente não falou 20 nomes. Na última, foram 4.000 que disputaram. Para você ver o tamanho da dificuldade que é ser atleta profissional. Todos esses atletas que são profissionais hoje, eles passaram por um funil muito criterioso, que já foi citado aqui, que é físico, que é técnico, que é tático. Divide com a gente um pouco disso aí, quando chega lá na frente, qual o sentimento, o que esses pais fazem com tudo isso, porque é tão difícil. Olha, a gente pode observar quando... É o sonho do menino que Exato. Foi alimentado durante 15, 20 anos e aí... A gente pode observar que no sub-15 em diante já tem pouca participação dos pais. O atleta que toma a frente. É ele que... Ele quer. Ele que quer, ele que vai, porque ele que sente a dor do treino. Ele que se Aconteceu recupera. isso com você, né, Maicon? Aconteceu. Quando eu cheguei na fase ali dos 15 anos,
Na época eu estava muito confuso ainda do que eu ia fazer profissionalmente, né, da minha vida, e eu optei por ir para uma escola em tempo integral. Aí não ia dar mais para eu treinar e tal. Conversei com meus pais, eles sempre me apoiaram. Foi uma decisão minha mesmo. Mas eu sei que tem uma pressão muito grande dos pais para os filhos não continuarem, né? De um lado, assim, quando não se tá num clube de ponta. Quando se tá no clube de ponta, a pressão é pro filho continuar, largar tudo e continuar no futebol. Mas como vocês lidam com essas situações, assim? Os atletas chegam até vocês para conversarem sobre isso, desabafarem? Eu acho que na visão dos pais, eu acho que é muito importante o pai, a mãe, ter que esse investimento de 10, 15 anos num instrumento que facilita a educação do seu próprio filho. O esporte dessa forma. E não como sendo, né? Eu tenho que meu filho como produto. Você não pode ter o filho como produto, que aquilo ali vai ser um ganho, uma loteria, uma mega-sena que você vai tirar lá na frente. Você tem que pensar que aqueles 10 anos que teu filho está ali no esporte, você está no final de semana levando ele para os torneios, viajando com ele, você está, através do esporte, tendo oportunidade, utilizando o esporte como instrumento para educar seu filho. Por quê? Dessa forma, ele amanhã, não sendo jogador, ele vai estar preparado para ser e se tornar profissional de outras áreas. Você criou um cidadão do bem. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. E a gente está na Rede Com Brasil, ao vivo na TV e também aqui no YouTube. Quero muito agradecer a vocês, que vocês revelem novos talentos, novos Andrés, Hendrix, e que a gente possa apresentar meninos e meninas talentosas para o mundo do futebol. Para nós é uma honra ter recebido vocês aqui. Muito obrigada. Até a próxima, semana que vem a gente está de volta.